Olá, este é o podcast Valor Humano da TV Medicina e Saúde, pensado para você que nos acompanha através da nossa plataforma do YouTube e também pelo Spotify, Deezer e Google Podcasts. Onde quer que você esteja, na academia, em casa, no trabalho, no carro, seja muito bem-vindo. Nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores Centro Médico Gastroclínica, tradição em cuidar de sua saúde, e também Casa Prime Imóveis. Decoração, transformando casas e reinventando sonhos. Gente, hoje nossa convidada é uma médica que saiu lá do Piauí para tornar-se um dos mais expoentes profissionais de coloproctologia do sul do país, tá? Eu entrevisto a esposa do Ladair, a mãe do Matheus e do Felipe, a doutora Doriane Lima. Tudo bem, doutora? Tudo bem, você? Tudo jóia. Essa conversa já estava caducando quase, né? É verdade. Legal. Ô, doutora, a coloproctologia é uma área, quando a gente pensa que é eminentemente de homens. Eu queria muito que a gente falasse um pouquinho sobre como você enveredou por essa especialidade, quais foram os desafios, mas eu queria que você começasse falando da tua chegada aqui no interior do Paraná. Como é que foi? Saiu lá do Piauí, por que veio para cá? O que aconteceu aí nesse meio tempo? Eu estava no fim da especialização lá, né, da residência de coloproctologia, e eu estava fazendo mestrado, e o meu ex-orientador de mestrado, que depois ele foi de doutorado também, ele é amigo do Dr. Sagai. E aí eu lembro que uma vez a gente estava operando junto em um hospital, e o Dr. Sagai ligou para ele pedindo a indicação de uma mulher para a clínica dele aqui no sul, tal. E assim, eu sabia do Dr. Sagai por congresso, enfim, e porque o meu ex-orientador, ele falava que tinha esse amigo aqui no Paraná, tal. E isso não no Piauí, no Ceará. No Ceará. É Dr. Regatas? É. E aí ele falou assim, eu tenho um amigo lá, tal. Aí ele atendeu o telefone. E aí ele falou assim, Carol, eu até tenho uma pessoa para te indicar, o problema é que eu acho que ela não vai. Aí eu falei, sou eu? Aí ele, sim, né? Eu falei, eu vou. Aí ele falou, claro que você não vai, você vai ficar aqui. Aí passou a história, e depois ele me chamou mesmo para conversar. Realmente ele quer de verdade, é uma proposta para trabalhar lá com ele. Ele está fazendo uma clínica maior e, enfim, quer estabelecer a coloproctologia lá e tal. Aí eu acabei conhecendo, marquei de conversar com o Dr. Sagai, e aí a gente se conheceu no Congresso do Rio de Janeiro. Isso foi em que ano, Doriane? 2005. 2006, porque eu cheguei aqui em 2007, então foi 2006. Eu conheci o Dr. Sagai, e aí ele falou que aqui era a terra das cataratas, que era muito bom, que não era frio, que era quente, que era tudo maravilhoso. Eu falei, então tá bom, vamos lá conhecer. Eu cheguei aqui, era quente, não tinha frio, não tinha nada, foi novembro, assim. Então eu falei, é aqui mesmo, né? Vou ficar aqui, que está quentinho, tá bom, né? Aí acabei vindo em dia 22 de janeiro de 2007. E aí, julho, chegou, né? O inverno veio. E aí, como toda boa nordestina que se preza, eu queria ir embora. Você queria ir embora? Claro, lógico, né? E eu lembro que uma certa vez eu fiquei com tanto frio e eu falei, vou esperar o Sagai chegar, que ele estava viajando, vou esperar ele chegar e vou embora, porque eu devo, né, satisfação para ele. Mas você chegou a pensar em mesmo? Claro, eu arrumei minha mala para ir embora. Eu falei, vou só esperar ele chegar, que aí ele ia chegar, tipo, uma semana depois, né? Aí, durante a semana, já esquentou. Aí, eu falei, quando chegar, talvez eu vá embora. Mas aí, quando ele chegou, eu já tinha mudado de ideia. Aí decidiu ficar, e foi ficando. Né? Que legal. Aí, no outro inverno, eu também pensei bastante em ir embora de novo. Mas aí também passou a vontade. Já tinha também conquistado o pessoal, né? Dori, mas aí você optou pela coloproctologia, isso lá ainda, né? No Nordeste. Sim. Se a gente for pensar historicamente, é uma especialidade eminentemente dominada pelos homens, né?
Como é que foi conquistar o teu espaço nessa área? Porque hoje você é uma profissional muito respeitada, teu nome é bem quisto no meio. Como é que foi essa trajetória? Foi assim, foi estranho, né? Porque eu era a única residente porque para fazer coloprocto a gente tem que fazer cirurgia geral. Eu era a única residente da cirurgia geral, mulher. Uma turma de quantos? Eram 2 R3, 4 R1 e 4 R2. Então, eram 10. Eu era a única mulher. E daí, depois... dos nossos preceptores, dos chefes, eram todos homens. Então, eu falo que eu entrei menininha na residência de cirurgia geral e saí igual um homem, né? Porque eu tinha que me defender. Ou eu ia ser engolida por eles, ou, de repente, eu teria que ser tratada tal qual, né? Entendi. E aí, muitas vezes, até achei que fiquei dura demais de tanta convivência com eles, né? Mas a gente muda, graças a Deus. E aí, depois, eu queria cirurgia pediátrica, na realidade. E aí, no fim da especialidade, eu tive que rodar, né? Passar um mês em um serviço que era obrigatório, que era o serviço de coloprocto. E lá no Hospital Barão de Lucena, o serviço de coloprocto é muito bem conceituado. E é muito bem estruturado. E os chefes eram maravilhosos. E aí eles falavam assim, até o fim do estágio você vai mudar de ideia. Onde você vai fazer cirurgia pediátrica? Que história? Você vai fazer coloprocto e tal. Aí eu falei que nunca que eu vou fazer coloprocto, de jeito nenhum. Aí, enfim, aí acabei me apaixonando pela especialidade. Aí ele me indicou fazer lá, né? Porque ele é do meio, aí ele conhecia. Aí ele falou, você tem que fazer, mas você tem que fazer lá em Fortaleza, que é a melhor residência de coloprocto e tal. Você tem que ir lá. Daí eu acabei prestando prova lá e fui. E aí fiquei lá, né? Entendi. E ainda, assim, volto muitas vezes, né? Voltei para... Mesmo estando aqui, eu vim só com mestrado, acabei voltando para fazer doutorado lá. E, enfim, tenho um convite para fazer pós-doc lá, mas estou esperando assentar as coisas. Você fez doutorado lá, né? Fiz, Também. E vamos esperar. Respeitar mesmo, né? Ô, doutora, eu estou te ouvindo aqui e eu lembrei de uma história que eu vi da professora Angelita Bragama. Aí você falou de mulher, né? Você tem uma história... Não, mas espero eu te falar isso daí, você vai lembrar dessa história também, que ela contou numa entrevista em 2019 aqui em Cascavel, que você estava junto. Eu fiquei de queixo caído com o que ela contou na época. Ela comentou sobre uma passagem da vida dela... em que o chefe do programa, né, que ela estava fazendo de residência, falou que ela ia se casar, que ela iria desistir da cirurgia e ela ia tirar a vaga de um rapaz. Na época, era um desafio. Desafiou escancaradamente a professora. Né? Esse tipo de situação já aconteceu com você no decorrer da tua vida? Alguma coisa parecida com isso? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação com a professora Angelita Bragama também. Então, assim, a coloprocto, como qualquer meio cirúrgico, era muito masculino. Hoje em dia a gente tem visto que não, que tem muita mulher. Mas tudo isso foi aberto, esse espaço para a mulher, foi aberto por ela, né, pela professora Angelita, tanto que ela foi condecorada tanto nos Estados Unidos quanto na Europa como a cirurgiã honorária da cirurgia coloretal mulher, né, uma das mais destacadas mulher. Uma precursora mesmo. É mesmo. E assim, ela realmente ouviu isso e aí, antigamente, ainda tinha muita desse tabu. E, claro, que eu ouvi muito disso em muitos momentos da minha vida, né? E, assim, o que eu aprendi ao longo desse tempo é que não existe como comparar o homem com a mulher. É impossível. Não tem eu até brinco com minhas pacientes. Aí elas chegam e falam assim, meu intestino não funciona, do meu marido, é maravilhoso, tem horário, né. Falo, olha, então, vamos começar, né? Para começo de conversa, a gente não tem como se comparar com homem.
o nível de hormônio é completamente diferente entre um e outro, a estrutura é outra. E a cabeça é completamente diferente. Não tem como a gente se comparar Somos homem. diferentes. Não, a mulher tem que ser igual ao homem. A mulher não tem que ser igual ao homem. A mulher é mulher e o homem é um homem. São coisas completamente diferentes. Cada um tem o seu papel. Isso não quer dizer que eu não possa fazer o que eu quero. Entendeu? Então, ninguém pode dizer, você é mulher, você não pode fazer isso. Isso não existe. Quem define o que eu posso fazer sou eu. E do meu jeito e no meu tempo, né? Então, claro que existem profissões eminentemente masculinas. Por exemplo, o estivador, né? Nós, mulheres, a gente não tem preparo físico para isso, né? Para pegar muito peso. Mas também, se eu me preparar, eu posso, sim, ser uma estivadora e pegar muito peso. Você entende isso? Então, assim, nós, mulheres, a gente pode fazer o que a gente quer. Só que tudo que a gente faz, a gente tem um preço para pagar. Então, a gente tem que colocar tudo numa balança, e esse é o mistério e a sensação e a coisa bacana da mulher, que a gente pode ponderar muito e a gente pode tentar se equilibrar. Tentar, porque a gente não consegue, porque é muita coisa. Você falou de escolha e consequência, né? Uhum. E aí eu queria aproveitar, você escolheu a medicina, você é uma profissional que se dedica, quem te conhece, sabe que você é uma workaholic, né? Você trabalha muito, mas você também é mãe, você também é esposa, você tem 2 filhos, você é a mulher em casa, você tem 3 homens dentro de casa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Ser mãe, viver a maternidade, um casamento em sua integralidade, né? É possível respirando medicina 24 horas, né? Como que você consegue desempenhar essas funções? Eu acho que até tem paciente sua, porque a gente percebe que existe uma proximidade muito grande tua com as pacientes. Uhum. Você é muito acessível a elas. Uhum. E a gente vê até nas redes sociais essa admiração que elas têm. Elas se espelham muito em você. E você acaba sendo uma influenciadora também, não só a médica da paciente. Uhum. Como é que você procura passar isso para as tuas pacientes? Como é que é essa questão aí de ser mãe, ser esposa, ser médica, o papel da mulher? Fala um pouquinho para a gente como é que é isso. Talvez a história inteira é a empatia, né? Então, assim, é saber o que elas passam no dia a dia e porque eu também passo igual, né? É difícil, é bem difícil, porque tanto um lado quanto o outro, ele te cobra muito, né? Então, o papel, na faculdade e na vida, assim, não ensinam o papel da mãe, né? De como ser mãe. Uhum. Aí se diz, não, ela é médica, ela sabe ser mãe, né? Porque ela sabe cuidar de um bebê, né? Você concorda? Uhum. Mentira. Né? A gente não sabe. Isso não acontece. Não. Na vida real. Não. Então, a gente é mãe, mas a gente não aprendeu a ser mãe. A gente aprendeu como todo mundo, né? Batendo cabeça e tal. E essa empatia, eu acho que vem do entendimento de todos, assim, de todos os perrengues que a gente passa no dia a dia. Uns dias é mais em um lugar, outros dias é menos, eu tenho sofrimentos iguais, eu tenho receio da educação das minhas crianças, né? Uhum. Eu também tento cuidar do meu casamento, mas, assim, não existe receita de bolo, né? Fiz realmente algumas escolhas, abdiquei, não tem como você fazer tudo, não tem. Então, eu abdiquei de algumas coisas, por exemplo, plantão, né? Então, eu não tenho mais como fazer, porque eu tenho 2 crianças para chegar em casa, para dar janta, para educar, para fazer dever, para fazer tudo, né? Então, assim, não cabe no meu dia a dia um plantão, né? Um ou outro plantão. Infelizmente, não cabe. Então, a sacada é você fazer algumas escolhas, tá? Então, são escolhas ditas conscientes. Uhum. Então, eu não faço mais isso, eu perco, mas está tudo bem, porque eu ganho em casa, né?
Então, eu não abro mão de pegar minhas crianças na escola. Família para você é inegociável. Né? Porque são eles que me estruturam, me seguram, me sustentam, né? Então, a gente tem que... Eu amo demais a medicina, eu não sei fazer outra coisa. Eu não ficaria em casa, né? Porque eu amo demais, porque eu fui ensinada, eu fui treinada, eu não consigo ficar 100% em casa. Isso não quer dizer que está certo. Essa é a minha vida, é a minha escolha e ok, está tudo bem. Mas sou apaixonada pela medicina, amo coloproto. Meu marido fala que nunca vi uma pessoa tão apaixonada pela profissão, né? Mas eu amo estar em casa e amo meus filhos e amo meu marido também. Então, é assim, são os meus grandes amores. Então, eu vivo com os meus amores, né? Eu fiz boas escolhas. Amores da sua vida, entendi. Eu fiz boas escolhas e isso faz com que a tua vida se torne mais leve, né? Então, tá, mas você está falando aí, para quem não sabe, você não está mergulhada só no mundo da medicina, né? Eu queria até entender aqui... Meu Deus, que mundo que eu estou, gente! Por que você entrou de modo tão contundente na área, por exemplo, da gestão, da inovação em saúde, que hoje você desempenha esses papéis muito bem também. Aí você pode falar um pouquinho da tua participação, do conceito de criação do NICT, de outros projetos aí que estão à frente do Centro Médico Gastroclínica, que é um centro médico muito importante. Ali não se fala só em doença, em tratamento, tem coisas ali, projetos por trás que impactam a sociedade também, né? E hoje a gente sabe que tem grupos de médicos que são extremamente empreendedores no campo de pesquisa, por exemplo, e tecnologia, né? E por que se desenvolver nessas áreas, Doriane? Porque você também está se desenvolvendo nessas áreas, né? Eu lembro muito bem da entrevista de emprego, né, aqui. Então, assim, eu falei, olha, eu preciso vir para um lugar onde eu esteja motivada e eu seja cobrada e que também que eu consiga desenvolver minhas coisas, porque eu não consigo estar muito tempo parada, chegar no patamar e ficar. Eu tenho ansiedades, eu tenho pensamentos, eu quero ir mais. Então, uma das coisas que eu conversei bastante era sobre isso, né? Sobre essa minha inquietude, de tentar buscar outras coisas, pesquisa, que são coisas que, assim, não é que você queira fazer, é que você gosta, é que está no teu DNA mesmo. Então, essa parte aí, ela já veio. E aí... A sorte é que a clínica ela tem um perfil muito semelhante, né, de querer inovar, querer despontar, e aí acabou casando, né, o meu perfil com o perfil da clínica, que foi uma das coisas também, né. Então, eu sempre quis pesquisa, tanto que eu fiz mestrado, engatei com doutorado, e essa desenvoltura mesmo, assim, esse desenvolvimento. Aí, quando cheguei na Gastro, depois de um certo tempo, até a evolução de qualquer empresa, né, quem está mais tempo, vai sendo cobrado de algumas coisas, né? Então, eu acho que a gente vai sendo cobrado e a gente vai fazendo, sem nem, na verdade, estar percebendo o que está fazendo, porque entra no teu DNA, na tua vibe, e você vai. Porque também é a tua vida, né? A empresa é a tua vida, é aquilo que eu falei, né? Eu amo coloproto, eu amo onde eu estou, eu amo minha família, então você vai meio que sem perceber. Muito legal. Olha, vocês estão acompanhando a entrevista com a médica coloproctologista e cirurgiã Doriane Lima. E eu quero pedir licença agora para a gente falar um pouquinho do nosso patrocinador Master, a Gastroclínica Cascavel. Hoje, né, é Centro Médico Gastroclínica. Então, a Gastro, que você já conhece e confia, está ainda mais completa. Conheça o Centro Médico Gastroclínica, um espaço amplo para os cuidados com a sua saúde. Expandimos nossa atuação, equipe e estrutura para que você disponha de atendimentos nas mais diversas áreas da medicina em um só lugar. Oncologia, diagnóstico, cirurgia plástica, dermatologia e muito mais. Venha até o Centro Médico Gastroclínica e receba o tratamento de alto padrão
que a sua saúde merece. Contato e informações pelo telefone WhatsApp 45 2101 7700. É isso mesmo, gente. Referência em todo o estado do Paraná e também em países vizinhos, né, da nossa tríplice fronteira. Doriane, atualmente você ocupa o cargo de diretora clínica, né, do Centro Médico Gastroclínica, que é um centro médico de referência para o país. Como é que foi conquistar a confiança, o respeito dos sócios, dos fundadores, estar à frente, caminhando junto nas decisões do grupo? E isso foi um processo muito bacana, assim, que eu acho, de tudo que a gente falou anteriormente, né, de tentar balancear a tua vida, né? Então você acaba entendendo, você acaba estudando muita coisa, se desenvolvendo pessoalmente, melhorando a tua percepção de vida e, né, tentando se melhorar. E aí acabou que, com tudo isso, casou a saída do Tomás, da direção clínica, e como nós éramos muito próximos, a gente discutia muito sobre isso, acabou que a gente ficou, assim, ele foi me passando as coisas, e aí eu fui aceitando o desafio, né? É uma coisa que é um desafio novo, é um cargo diferente, mas também não por isso é ruim, é muito bom, porque a gente pode se desenvolver, a gente pode aprender com os outros, e também, além de tudo, a gente pode demonstrar empatia, a gente pode também, né, ter aquele espírito de mãe também, né, que é bacana isso, né, que assim, a gente chama de pai Tomás, né? Ele é o paizão de todo mundo, né? E aí, longe de mim querer ser a mãe Dori, né? Mas, assim, mas isso é intrínseco à mulher, né? Esse papel essa visão ampla, esse cuidado maior, né? Então eu acho que casou muito bem, assim, sabe? É uma experiência diferente, mas é um desafio ainda. Está sendo um desafio porque eu preciso melhorar muito ainda sobre alguns pontos, porque a gestão hoje em dia ela desenvolveu muito. Ela tem toda a estruturação dela, não é nada mais caseiro, é tudo empresarial. Então, a gente está buscando melhorias, né, para a gente implantar na nossa clínica, e com a grande maioria das especialidades também estando lá. A gente, com esse cargo de professores também, né, todos, na grande maioria, são professores das universidades aqui de Cascavel. Então, tudo isso é muito desafiador, mas também é muito bonito o processo de amadurecimento, sabe? Eu estou gostando disso. É um desafio novo também, né? Um desafio bem novo. E bem desafio. Tá certo. Desafio, viu, gente? Tem uma área de atuação, assim, dentro da tua especialidade, que você diz: essa aqui é a menina dos meus olhos, isso aqui é a minha praia, é aí que eu quero desenvolver mais técnicas, quero me dedicar mais. Como é que é isso? Eu gosto muito do assoalho pélvico, né, que está muito relacionado com nós, mulheres, com nossa vida, com a nossa qualidade de vida, porque hoje em dia a gente começa a ter, aproveitar um pouco mais a nossa vida depois que a gente tem filhos, que está mais estabelecido, então a gente quer viver. E aí, muitas vezes, está relacionado a algumas limitações peculiares à mulher mesmo, né? Que é a menopausa, a questão hormonal mesmo. E são coisas que a gente vem se dedicando bastante a entender, a melhorar, a fazer com que as pacientes elas melhorem bastante e tenham uma boa qualidade de vida. Então, o assoalho pélvico é minha paixão, na realidade, né? Aí, como você faz pouca coisa, né? Como você não se envolve em quase nenhum projeto, eu acho. Tem um grupo aí que você também faz parte, né? O PELV, é isso? Fala um pouquinho desse teu envolvimento e desse trabalho. Qual que é a nossa função, né? Qual que é o nosso papel social? É passar o conhecimento, porque isso
No Brasil, ainda tem poucos grupos. Na realidade, no mundo inteiro, tem poucos grupos. E agora que a Sociedade Americana de Coloprocto, de cirurgia coloretal, está fazendo um grupo de assoalho pélvico e está falando da área de atuação e colocando protocolos específicos que antes não tinha. Então, a gente resolveu se juntar, né, que é a Estela Regadas, o Henrique e o Eduardo Vieira, que eles são presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e eles acabam com o papel de difundir os distúrbios do assoalho pélvico, né? Então, tudo isso vem para a gente aprender mais, fazer um grupo de discussão, mas também é um grupo de desenvolvimento de todos os médicos coloprocto do país. Então, é muito gratificante, o ganho assim, é fora do comum, sabe? É muito bacana. Que bacana. Mesmo porque tem todo um trabalho que vocês desenvolvem aqui com uma equipe multidisciplinar também, né, doutora? Nesse grupo, a gente faz eminentemente treinamentos para médicos coloprocto, em manometria, em biofeedback, em eletromiografia e ultrassonografia do assoalho pélvico. Mas no nosso centro médico, gastroclínica, nós temos uma equipe de fisioterapeutas super especialistas nisso, né, que nos ajudam, nos apoiam, são o nosso braço direito em relação a apoio para as nossas pacientes. Muito bom. Gente, vamos lá então, vamos falar um pouquinho da Casa Prime, porque graças à Casa Prime a gente tem aqui toda essa leveza no estúdio, um toque diferente no podcast, né? A gente usa muita madeira, que é uma coisa acolhedora, a gente usa muita... tem escultura, a gente trouxe um pouquinho mais de arte para o nosso podcast, para tirar aquela cara escura de podcast, porque a gente quer falar também de coisas bonitas aqui, visualmente falando, tá? E a Casa Prime é especialista em transformar espaços comuns em ambientes acolhedores, com peças exclusivas, atendimento, personalidade e variedade de estilos, seu lar, escritório ou clínica, enfim, seu local de trabalho, tudo isso estará mais convidativo e também, certamente, terá reconhecimento de seu bom gosto. Visite a loja na Avenida Brasil 5084, no centro de Cascavel. O telefone para contato é o 45-3306-4855. Você já conhece a Casa Prime, né, Dori? Tem muita coisa linda lá. Sim. Bom, eu quero saber o seguinte agora. A gente fez um roteiro aqui para a Doriane, mas tem tanta coisa que vai aparecendo aqui que a gente vai lembrando, porque você é muito ativa nas redes sociais, né? Você mantém o seu Instagram lá ativo. De vez em quando a gente dá uma olhada lá no Instagram dos entrevistados para ver como que esse contato com pacientes. A gente percebe realmente que tem muita proximidade, né? Muita acessibilidade com relação a elas. E, assim, poderia dizer que a maioria, talvez, sejam mulheres, e tem um histórico ali de uma doença que ainda não é tão conhecida, não é tão falada do grande público, mas que a gente percebe que está ganhando corpo aqui no Brasil, né, que é a endometriose. Você também está ativa nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho do curso de endometriose intestinal, que você criou junto com o Dr. Sagai, com o Dr. Namir, com o Dr. Gustavo, que começou em Cascavel há alguns anos, né, se tornou itinerante. Hoje a gente sabe que esse curso vocês levam para outras regiões do país, né, um evento científico bastante respeitado. Quantas edições já foram feitas, doutora? Por que vocês criaram esse curso dele? O que se originou? O que vai acontecer daqui para frente? Quando eu cheguei aqui em Cascavel, lá em 2007, o Nami e o Sagai, eles já estavam operando há um tempo já as pacientes com endometriose. Na realidade, na época, era uma doença ainda muito desafiadora, a gente não conhecia muito bem, ninguém conhecia muito bem. O Sagai tinha feito a tese de mestrado dele em endometriose. Acabei que comecei a entrar nas cirurgias e aí eu desenvolvi a minha tese de doutorado, que a gente fazia a correlação do achado da ressonância com o ultrassom transretal e o achado da cirurgia, né? Então a gente via se batia os achados. Então a gente acabou
desenvolvendo o nosso próprio meio de diagnóstico, e a gente foi começando a estudar a doença como um todo, né? Mas a endometriose é uma doença ginecológica, né? É uma doença ginecológica, mas que pode dar inflamações em todo o abdômen. O abdômen, eu costumo explicar para os pacientes que ele não é igual uma casa, que tem um quarto separado por uma parede da sala, separado por uma parede do banheiro. É tudo junto. É um ambiente só. Então, se você tem uma inflamação ali no útero, nos ovários, pode pegar a bexiga, pode pegar o intestino, porque é tudo muito pertinho uma coisa da outra ali, né? Então, acaba que cada um cuida, mas é a mesma doença, né? Então, eu costumo dizer que a gente entra sempre juntos. Começa a parte da ginecologia e depois a gente entra, que aí eles fazem a parte ginecológica deles e a gente faz a nossa parte. E aí, com isso, a gente tem evoluído muito. Também muitas publicações mais recentes com grupos que estudam fora do país também têm nos dado muito suporte no tratamento, né? Então, é uma doença antiga com uma visão nova, né? Então, é aquilo que eu falei, né? A mulher ela precisa ter uma qualidade de vida bacana, né? Que antigamente dizia assim, mas ou você está com cólica menstrual, mas isso melhora quando você tem filhos, ou isso é coisa da sua cabeça, né? Então, hoje em dia a gente... Ter dor é normal. Ter dor é normal. Né? O que a gente mais escuta. Né? Então, assim, essas coisas hoje em dia não existem mais. Não é normal ter dor. Ah, tem dor para ter relação. Não é normal ter dor para ter relação. O normal é não ter dor. O normal é não ter dor na relação sexual, né? Então, tudo isso acaba que esses tabus de antigamente, a gente tem visto que talvez essas pacientes tinham endometriose, né? Que não foram diagnosticadas. Então, hoje em dia, com a difusão, e é por isso que a gente quis fazer essa versão do curso, para difundir os nossos achados e também para poder... falar para as pacientes que elas não estão sozinhas, que tem outras e que a tua dor, a tua infertilidade pode vir da endometriose. Então, foi aí que saiu a nossa ideia. Mas por quê? Nossa, a Cascavel tem um número maior de pacientes com endometriose. Não é isso. É que eles já tinham se atentado, o NAMI viaja muito, ele fazia muitos cursos e continua fazendo, mas antes de eu chegar, eles fizeram muitos cursos, eles entraram em contato com muita gente, e aí acabou que um grupo fazia um pouquinho, e aí ele acabou se tornando expoente junto com o Sagai aqui, e todo mundo que não sabia o que fazer mandava para eles. Então, eles criaram o grupo assim, né? Ah, mas em Cascavel tem mais endometriose? Não tem. Só que é o serviço especialista que se tornou drena. Pioneiro, foi atrás disso antes, talvez. E é um número considerável, né? A estimativa hoje é de que 7 milhões de mulheres brasileiras, mais ou menos, sejam portadoras de endometriose. E aí, desse número, tem o quê? 10 a 15% são portadoras de endometriose intestinal, Doriane? Varia muito, mas até 30% em alguns casos, principalmente da endometriose profunda, que não é aquela que é a peritoneal, a mais superficial. A endometriose mais profunda, até 30% pode acometer, sim, o intestino. Tá. Bom, daí vocês se juntaram, tem esse grupo de especialistas que estudaram muito, pesquisaram, lançaram o manual de endometriose intestinal e tornaram esse curso itinerante. Vocês ensinam outros profissionais. Esse ano o curso vai ser em Brasília, isso? Em agosto? Isso, em agosto. O que vocês estão preparando para esse curso lá no Distrito Federal? Esse ano vai ser muito bacana. Muito bacana, porque agora a gente já tem técnicas estabelecidas de cirurgia, a gente está também tentando trazer o pai de uma das técnicas da cirurgia para nos mostrar o passo a passo dele. Tem cirurgias ao vivo, né? Em tempo real. Vai ter cirurgia ao vivo. Também muito tem um ginecologista que é top de linha, que ele que desenvolveu lá no Canadá
um modelo experimental de avaliação e de tratamento da endometriose nervosa, né? Então, dos nervos, né? Então, ele tem um modelo, ele tem um protótipo para nos ensinar, para ensinar a todos como preservar os nervos, né? Porque, como eu falei, é tudo ali muito pertinho uma coisa da outra. É um ambiente integrado. Né? É mesmo. Doutor Nucélio. Doutor Nucélio. Nucélio Lemos. Fantástico também, né? O Nucélio, ele é um menino muito além dele ser muito inteligente, né? Ele teve nas melhores escolas, ele se desenvolveu bastante, teve as excelentes oportunidades. E eu lembro que eu o conheci aqui, quando ele veio fazer implante de neuroestimulador sacral para pacientes com incontinência fecal. E foi ele o meu proctor, né, que é o médico que, depois que eu fiz o treinamento lá em Portugal, eu vim para o Brasil e fui assessorada por um médico que ele veio fazer os primeiros casos comigo. Né? Entendi. E eu o conheci nessa data. E aí, ele, como sendo meu proctor, né, meu orientador. E aí, logo depois, eu descobri que ele também era um exponente em endometriose. Então, a minha admiração por ele só aumenta, né? Ele é super reconhecido, né? E um cara super simples, um cara de peso, né? que vocês trazem mesmo. Super simples, o cara. Já entrevistei algumas vezes, é verdade. Esses são os bons, né? Se a gente for ver bem, né? Esse pessoal mais simples aí. Quando a gente fala em projeto de vida, tem algum que você ainda não começou? Tem vários, né, Sério? filha? Meu Deus! O que você tem vontade de fazer ainda, até fora da medicina? Você tem alguma coisa assim que você pensa a médio e longo prazo? Assim, uma das coisas que eu quero muito, né, porque eu acho que eu não vou viver até 90 anos da medicina, né, mas eu penso muito em ser tocadora de sanfona, entendeu? Sério? Gente, a gente tem um vídeo da Doriane tocando. Olha o Fernandinho lá. Porque a gente tem isso registrado. Então, né? assim, o meu sonho, eu tive que parar pela pandemia e assim, porque eu ainda não consegui conciliar com o meu menor, mas que eu vou voltar, é aprender a tocar sanfona. Você vai tocar sanfona, é tocadora de sanfona. Não, mas aquele triângulo lá não serve? Não aquilo rola? não. Aquilo é muito básico. Meu Deus do céu. Eu já ouvi ela tocando Asa Branca, gente. Loucura. E eu tenho minha sanfoninha lá, que eu olho todo dia, coitada. Né? Mas ela vai dar certo um dia. Tá, musicista. Então, esse daí é o meu projeto fora da medicina, né? O meu projeto na medicina é fazer um pós-doc, né, em assoalho pélvico mesmo, que também agora ainda não comecei. Recebi a proposta, estou pensando, estou avaliando qual a melhor data, né? Então, agora ainda não. O meu pequeno ainda está muito pequeno e ainda não dá para eu me ausentar algumas vezes, mas daqui a um tempo. Bom, você é cirurgiã, né? E como é que é a tua relação com Deus? Porque vocês estão ali num limiar muito estreito entre a vida e a morte, né? Quando vocês entram no centro cirúrgico, quando vocês têm um caso complicado. Como é que é a tua fé? Você é uma mulher de fé? Como é que é a tua relação com Deus? Tenho uma fé, assim, quase que inabalável. Tá? Então, eu já acreditava muito em Deus, mas o meu marido, ele é um cara que assim, a gente podia estar passando pelos piores perrengues e ele dizia assim: Deus tem um propósito, vai dar certo. Ele tem propósito. Se ele está dando isso para a gente vai sustentar. Ele tem propósito. Aí eu falo: mas eu não aguento mais ser forte. Não, mas fique tranquila que vai dar tudo certo no final. E aí, ao longo dos anos, eu descobri que sim, que ele tem propósito para a gente. E antes de sair de casa, para começar meu dia, eu já digo: Deus, passa na frente, que eu estou sob o teu comando.
Quando a gente vai entrar na cirurgia maior, eu me preparo, aliás, para qualquer cirurgia, no dia, ou de qualquer outro procedimento, né, que eu preciso de um pouco mais de atenção, o que eu me deixo mais apreensiva, né, eu falo, Deus, eu estou com você, não me abandona, eu sei que você não vai me abandonar, mas vai dar tudo certo. E sempre saio, algumas vezes preocupada, mas a gente vai tendo fé. E eu tento passar isso para os pacientes, para os acompanhantes também, né? Que a gente tem tempo para tudo, é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E a gente tem que ter paciência, né? Que é uma das coisas que a gente não tem, né? Que aí entra a sanfona. Aí entra a parte da música, entra a parte do anti-estresse. Exato, que a sanfona ela é uma super coordenação motora misturada com um alto teor de concentração, porque você tem que ver a partitura da música, você tem que ter o ouvido, você tem que mexer as duas e aí, nos botões e ainda abre e fecha, né? Então, isso daí, para mim, eu falava assim, que eram 30 minutos de aula, que eram os 30 minutos mais tranquilos da minha vida. Por quê? Esvaziava tudo. Exatamente. Muito legal. A música é fora do comum, né? E era uma música, porque eu aprendi aqui, né, com o professor Wagner. E ele queria me ensinar vaneirão, né? E eu dizia... Tradição gaúcha. Eu não quero, eu quero forró. E aí ele falava, mas forró é mais difícil. Eu falei, mas eu não sou gaúcha, está aqui, filho. ó. Filho, eu quero relaxar minha cabeça. Eu quero músicas que eu conheço. E aí ele, né, com toda a paciência dele, foi me ensinando. Eu lembro que teve uma apresentação lá no... Essa eu tenho que contar, né? Essa é clássica. Lá. A gente estava fazendo aula e meu filho também estava fazendo aula de bateria. A gente fazia no mesmo horário. Que legal, sanfona e bateria. Né? Separado, né, gente? Não dava. Aí teve uma apresentação da escola de música, né? Aí meu filho, mãe, eu quero ir, mas eu tenho vergonha. E, assim, ele sempre foi muito inibido, muito, muito tímido naquela época. E eu falei, não, filho, mas você vai lá, vai se apresentar, vai dar tudo certo. Aí o meu professor falou assim, mas você também vai se apresentar? Eu falei, não vou. Vai. Não vou. Vai. Tá, não, tudo bem. Aí como que eu ia dizer? Tinha acabado de dizer para o meu filho que ele tinha que ir, eu não ia. Não, eu vou então, eu vou. Aí era vaneirão. Aí ele falou assim. Aí eu falei, gente, eu não sei tocar vaneirão. Ele, você fica lá atrás e só aprende o refrão. Aí eu, e o resto da música? Ele, você finge. Boa. E aí eu aprendi só o refrão. E aí eu fiquei lá atrás, paralisei na entrada, não consegui ir, meu filho me empurrou. A coisa se inverteu. Ele me deu o maior apoio. Na hora dele, ele amou, ele brilhou, tocou de verdade, né? Não fez igual a mãe. Não fingiu igual a mãe, perfeito, muito bom. Matheus, você não está ouvindo isso, a mãe não fingiu, que ele nunca escute isso. Não, tua mãe tocou do começo ao fim. E aí, quando terminou, eu estava molhada de suor, de tão nervosa que eu estava. Puxa vida. Mas foi maravilhoso, né? Mas é um desafio mesmo, né? Vai lá, vence esse desafio também. Dori, eu lembro que, acho que foi a primeira entrevista que eu fiz com você em 2010. Eu me lembro, você tinha um cabelo curto, assim, era até o ombro. Lembro, assim, estou vendo você de jaleco branco. E eu lembro que nessa entrevista você falou durante um intervalo, você colocou as mãozinhas, assim, eu tenho até imagens já guardadas, se a gente precisa, às vezes, assim... Graças a Deus, a minha especialidade é uma das mais estudadas. Você falou isso. Hoje, como é que você vê a tua especialidade, a coloproctologia? Ela continua sendo uma das mais estudadas? Continua. De lá para cá, o que aconteceu com a coloproctologia?
só vem aumentando, né? Então, muita coisa a gente tem absorvido e, como eu falei, né, a sociedade americana e a sociedade europeia ela tem ingressados por protocolos, melhorados protocolos, desenvolvido muita metodologia de tratamentos e vem avançando. O câncer coloretal, né, que é o terceiro daqui, que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente indica fazer colonoscopia. A gente não, né? Todo mundo indica fazer colonoscopia acima de 45 anos. O câncer coloretal é muito bem estudado, sim, né? Se você pega no início. Por isso que é tão importante a gente fazer o exame preventivo, né? Eu sei que existe ainda muito tabu sobre tanto a especialidade, quanto o exame, quanto, né, a necessidade de avaliações frequentes. Eu sei disso, mas é o que é muito bem estudado, né, o câncer coloretal. Se a gente pega no início, tem uma boa evolução. É o único tipo de câncer que dá para prevenir, né, de fato. Total. Dá para prevenir. Lembrando que a gente vai entrar aí no mês de março, e março é o Março Azul, né? Mês de conscientização do câncer coloretal também. É um mês que vocês trabalham muito, né? Esse tipo de campanha. Sim. E tem que fazer a colonoscopia. Mas não dá para fazer a tomografia. Enfim, o que é a colonoscopia? É visualização de pólipos e retirada de pólipos. Quaisquer outros exames, eles não têm essa capacidade, né? Então, é um exame seguro, você tem que se preparar direitinho e tem que encarar, né? Igual o Papa Nicolau, igual a mamografia. Ele está na Organização Mundial de Saúde como exame preventivo do câncer de intestino, né? Então, a gente tem que seguir. Perfeito. Gente, muito bom conversar com você, viu? Te conhecer um pouco mais do que a gente já conhece, né? Por exemplo, eu não conhecia esse teu projeto aí de vida, aí, de tocadora de sanfona, achei muito legal, te dou uma força. Volta aqui um dia para tocar para a gente, né? Na TV Medicina e Saúde. Sim, daqui a uns 5 anos, talvez. Não, menos, né? 5 anos é muito tempo. Mas obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Fique à vontade aí para você se despedir do pessoal através do nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada por tudo. É muito legal a gente falar e estar aqui, relembrar de onde a gente veio, por que a gente está aqui, que isso faz com que nós estejamos mais conectados com a nossa realidade, com a nossa vida mesmo. E achei fantástica essa tua abordagem, perguntar sobre Deus, porque isso... Eu acho que muita gente ainda está se esquecendo, né? Está deixando para trás, está deixando de lado. São muitas coisas, são muitas conquistas. É uma vida muito de mídias sociais, de Instagram. E a gente percebe que há uma desconexão muito grande com Deus, com religiosidade. Eu não estou falando de religião nenhuma, mas de religiosidade em si, né? E eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. Uma das coisas também que acabei de me lembrar, né, que é muito forte ali na gastroclínica, é o futebol, né? Então, a minha transformação, ela é muito legal, porque assim, eu cheguei odiando futebol, né? E hoje em dia eu sei o nome de todos os jogadores do mundo inteiro, todos os times. Eu sei de todos os campeonatos do mundo inteiro. Porque o que Deus fez? Que eu dizia assim, eu odeio futebol. Eu não gosto. Eu nunca vou numa partida de futebol. Eu não vou gastar meu tempo no futebol. Aí o que Deus fez? Me deu um marido e um filho que são completamente alucinados por futebol. E me fizeram ir no estádio. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui no estádio foi com o Matheus, né, que a gente tinha recém passado por um problema de saúde dele. E aí eu cheguei lá e disse, Deus, o senhor sabe que eu não gosto de futebol. O senhor sabe que eu nunca ia pedir para ninguém ganhar em time. O senhor me conhece. Mas, Deus, ele está vindo aqui. O primeiro jogo do Corinthians.
tudo que a gente passou esse ano com ele, lutando pela saúde dele, pô, deixa o Corinthians ganhar. Mas que Deus é corintiano, né? Aí, e eu lá quietinha, Deus, é a súplica de uma mãe. O senhor sabe que eu não estou pedindo pelo time, eu estou pedindo pelo meu filho. Ganhou, de 1-0. E aí eu falo, Deus, o senhor sabe que eu nunca mais vou pedir isso na vida. Não peço mais, porque eu acho isso Minha cota de futebol já totalmente supérfluo. Mas a mistura, né, de mudança, de ser mãe, de entender... São as transformações, né, que o amor ocasiona, né? Isso tudo que é fruto do amor, né? Fruto do amor, o amor que você dispensa para o teu esposo, que você dispensa para os teus filhos, né? Tudo são frutos, e isso é fantástico também, né? Que bom, e o Corinthians ganhou mais uma torcedora, né? Mais ou menos, Vamos né? ver. Aquela história, né? Legal Vou pelo demais, amor. Dori, legal demais. E obrigada mais uma vez. E volte sempre. Volta aí com a sanfona. Combinado? Ah, meu Deus. Tá bom. Tá jóia, então. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por sua companhia. Deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreva para você ser notificado de novos vídeos. Combinado? A gente se vê. Até mais, gente.